Os símbolos têm sido usados em todas as religiões para ajudar o aspirante a aprender verdades espirituais. A realidade fundamental do universo transcende o universo dos sentidos, mas é concebida pelos seres humanos de acordo com suas tendências e capacidades. Precisamos da ajuda de algo concreto para tentar entender o abstrato. Os símbolos estão presentes não apenas nos altares de templos e igrejas, mas na arquitetura, pintura, música, poesia, escultura, na linguagem, entre outros. Nesta palestra, vamos analisar o uso de símbolos na espiritualidade. Om Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahimahisha Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahimahisha Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Om Shanti Shanti Shanti. Que todo o bem chegue a todos no mundo. Que todo o bem chegue para os que administram esse mundo de maneira nobre. Que haja paz e felicidade para os animais. Que haja paz e felicidade para os devotos em todos os dias. Que todos os seres encontrem a felicidade. Om, paz, paz, paz. Boa noite. Hoje nós vamos falar a respeito dos símbolos. Os símbolos na espiritualidade, os símbolos como preparatórios para a meditação. Boa noite a todos que estão online. Antes de tudo, a gente pode falar que os símbolos, eles estão presentes em todas as religiões. Não existe religião que não tenha símbolos. Mesmo as que dizem que não adoram imagens, também têm símbolos. Ou eles adoram um livro, ou é um altar, ou é um templo, algum símbolo sempre tem. Então todas as religiões usam símbolos. E qual é o propósito? O propósito dos símbolos é nos facilitar, apreender ou capturar verdades espirituais através dos símbolos. Então o principal propósito dos símbolos é esse, nos ajudar a capturar verdades espirituais que estão por trás dos símbolos. Porque a Vedanta fala que a realidade suprema, Deus, como a gente conhece, ela é sem forma, é abstrata. É extremamente difícil de conhecer. Com o nosso intelecto, a gente pode até tentar imaginar o que seja essa realidade, mas é extremamente difícil para quem não tem a mente extremamente purificada conhecer essa realidade abstrata. Então, o ser humano tem necessidade de conceber formas, símbolos, coisas que vão ajudar ele, através desses símbolos, ter algum tipo de conexão com a realidade, para perceber a realidade através desses símbolos. Então, esses símbolos religiosos, eles são como janelas. Eles ajudam a gente, através dele, a enxergar uma realidade que vai além deles. Os símbolos em si, eles não têm utilidade como símbolo. O símbolo é apenas um símbolo, eles não são a meta. Ou seja, o Om não é a meta. Um símbolo sagrado não é a meta. A meta é o que representa aquele símbolo, ou seja, está atrás daquele símbolo. Então o símbolo sempre representa alguma coisa, ele nunca é a meta. Isso nós temos que sempre ter em mente. Ou seja, quando a gente adora um símbolo, a gente não está adorando o símbolo em si, a gente está adorando o que está atrás do símbolo. E isso vale também para imagens sagradas, para fotos também. A gente está adorando o que está por trás daquela imagem, que representa aquela imagem. Então, assim, um parágrafo de Swami Vivekananda, que está no livro Karma Yoga, ele fala um pouco a respeito dos símbolos, principalmente dos símbolos universais. Ele fala, certos símbolos são
presentes universalmente. Muitos podem pensar que a cruz veio à existência como um símbolo conectado à religião cristã. Mas, de fato, ela existia muito antes do cristianismo, antes mesmo que Moisés nascesse, antes mesmo que os Vedas surgissem. Não há nenhuma história que possa dizer quando ela surgiu. A cruz pode ser encontrada até mesmo na existência entre os astecas e os fenícios. Cada raça humana parece ter tido um símbolo de cruz. Então a cruz é um símbolo que pertence a toda a humanidade. O símbolo do Salvador crucificado, como um homem crucificado numa cruz, parece ter surgido também com qualquer nação. O círculo é um grande símbolo através do mundo. E também há o símbolo universal das religiões, a suástica. A gente tem que entender que Swami Vivekananda ele falou sobre a suástica muito antes de Hitler, muito antes da Segunda Guerra Mundial. Ele está simplesmente falando da suástica, isso ele falou antes de 1902. Então nem tinha nada sobre guerra ainda. A suástica não estava associada a coisas sombrias, né? Então ele fala aqui sobre a suástica. Então a suástica existe um símbolo dos mais universais de todos os símbolos, a suástica. Por um tempo pensou-se que os budistas carregavam esse símbolo por todo o mundo. Mas até mesmo antes do budismo ele estava presente entre as nações. Na antiga Babilônia, no Egito, ele também era encontrado. O que isso mostra? Todos esses símbolos não poderiam ser puramente convencionais. Deve haver uma razão para eles, alguma associação natural entre eles e a mente humana. O que o Swami Vivekananda fala é que esses símbolos, que aparentemente são criações humanas, na verdade eles existem eternamente e eles têm uma conexão muito profunda com a mente humana. E quando ele fala a mente humana, não é a mente de um indivíduo, é a mente cósmica, porque nós estamos conectados a uma mente cósmica. Então todos esses símbolos eles têm uma conexão com a mente cósmica. Por isso que ao adorar um desses símbolos, você cria um tipo de conexão cósmica, ou seja, não é uma criação de uma pessoa. Até mesmo a suástica, que hoje em dia é um símbolo que ficou estigmatizado, né? Mas a suástica é um símbolo sagrado. Existem dois tipos de símbolos, principalmente. O símbolo visual, nós vemos, né, com os olhos, e os símbolos audíveis. Os símbolos audíveis incluem os mantras, as orações, hinos, nomes de Deus, tudo isso são símbolos também. Todos eles representam várias ideias, vários aspectos da divindade de Deus. Agora, os símbolos eles são usados apenas na religião, a gente pode falar um pouco sobre isso também. Não, os símbolos eles não estão presentes na religião, eles estão em todas as esferas da vida humana. Em qualquer área que você busque, você vai encontrar símbolos. Eles estão presentes em todas as áreas. Porque para você expressar uma ideia concreta, ou um fato abstrato, ou um processo, qualquer coisa, você necessita de um símbolo. Apenas para dar algum exemplo. As pessoas que têm deficiência visual, eles necessitam de símbolos sonoros. As pessoas que têm deficiência auditiva, né, necessitam de símbolos visuais. Então, cada pessoa necessita de símbolos diferentes. Alguns símbolos que estão presentes em todos os países, por exemplo, a bandeira. A bandeira de um país é um símbolo também, é um símbolo da nacionalidade, do patriotismo. Isso que simboliza a bandeira, às vezes desvirtuado, né? Mas, de forma geral, a bandeira simboliza o patriotismo, a vitória. A coroa é o símbolo da soberania. Então, toda vez que alguém usa a coroa, é o símbolo da soberania. A espada ela tem um símbolo de justiça, uma justiça que pune. Então, esse é o símbolo da espada. A balança também simboliza a justiça, mas é uma justiça que não pune, é uma justiça que equilibra. Por exemplo, a deusa da justiça, no Rio de Janeiro tem na Secretaria de Justiça, se não me engano, tem uma imagem da deusa da justiça lá, uma pintura. É muito bonita, porque aparece ela segurando a balança. A deusa da justiça tem uma balança. Então, o simbolismo da balança é o simbolismo da justiça.
Ou seja, aquilo que, depois de verificar os méritos e deméritos da pessoa, ela traz um julgamento, mas de acordo com a justiça. Por isso que a balança é um símbolo de justiça. Um outro símbolo muito usado, que está presente naturalmente na mente humana, é o símbolo da luz. Todos nós, quando temos o símbolo da luz, nós pensamos em conhecimento, alegria. Então a luz simboliza isso, conhecimento, alegria. A escuridão simboliza o contrário, né? Sofrimento, ignorância. Então ele está na escuridão da ignorância, ou seja, ele está em ignorância. Mas a escuridão também simboliza outras coisas. Por exemplo, aquilo que é misterioso também é simbolizado pela escuridão. Nem sempre a escuridão é um símbolo negativo. O que é misterioso nem sempre é negativo, simplesmente você não conhece. Mas a escuridão geralmente simboliza a ignorância. As cores, de forma geral, as cores, cada uma tem uma psicologia diferente. O branco, ele simboliza pureza. O verde simboliza a paz. O preto geralmente simboliza o luto. As pessoas perdem uma pessoa, simboliza o luto. Alguns outros símbolos, só para a gente citar, é o símbolo, por exemplo, da pomba. A pombinha simboliza a paz, né? A pomba da paz. E a águia, né, o falcão, ele simboliza também a guerra. Só que a guerra lutada por algo que é justo. Então, todas as nações têm um símbolo de um animal, por exemplo, o falcão, o leão, o tigre, que simbolizam alguma coisa da nação em si, né? Então, no caso, a águia simboliza a guerra, mas é uma guerra justa. No caso dos Estados Unidos, tem o símbolo, né, da águia. Simboliza você está lutando por algo justo. Então, tem símbolos em todas as nações, em todas as raças, tem símbolos. Às vezes, um símbolo que está do outro lado do mundo, numa nação do outro lado do mundo, e outra nação que está separada por uma distância enorme, que não tem nenhuma conexão com a outra, eles usam o mesmo símbolo. É uma coisa até interessante de ver. Até as deidades, por exemplo, como Kali, Shiva, se você vê alguns povos, eles têm deidades muito parecidas. Então, a mente humana usa simbologia parecida, né? Justamente por esses símbolos estarem na mente cósmica. Um outro grande símbolo, que vale a pena a gente falar rapidamente, é o símbolo da linguagem. Então, a linguagem que a gente fala, a nossa língua, qualquer língua que seja, ela é feita de símbolos. Tudo que a gente fala é feito de símbolos. Eu estou conversando aqui com vocês, aí vocês estão entendendo, na verdade, uma simbologia que eu estou falando. Cada letra, cada palavra, para vocês é como um símbolo, vocês interpretam esse símbolo. Então, o símbolo da linguagem, ele serve para você transmitir ideias abstratas também. Por exemplo, sentimentos como o amor, o ódio, o medo, são coisas abstratas, mas você fala com a linguagem. Transmitem ideias internas, qualidades também, né? Bondade, pureza. E você não vê isso, mas na verdade você transmite através da linguagem. A poesia também transmite coisas profundas através da linguagem, combinação de palavras, né? Transmite através da linguagem. Sri Ramakrishna, ao ouvir certas poesias, ele entrava em samadhi. Ou ouvir certas frases, combinação de frases, ele entrava em samadhi. Então esse é o poder da linguagem. A linguagem tem uma simbologia muito forte. Tem uma representação de ideias muito forte. A palavra, por exemplo, ser humano, né? O homem, né? O ser humano, significa uma pessoa, né, que eu estou vendo, mas também significa toda a humanidade. Então a linguagem tem essa universalidade. Ela pode significar várias coisas, mas a linguagem é formada de símbolos, vários símbolos. E a linguagem ela forma naturalmente com o desenvolvimento da raça humana. Então a raça humana, desde que ela era primata, né, ela foi desenvolvendo a linguagem pouco a pouco, até chegar no nível que nós estamos, uma linguagem bem intrincada, complexa. O sânscrito, por exemplo, né, que é a linguagem que transmite verdades espirituais, é muito complexo para você estudar o sânscrito, entender o sânscrito. Então, a linguagem evoluiu junto com o desenvolvimento da raça humana, a comunicação através de símbolos. Então, o ser humano ele tem necessidade de, como já falamos no início, né,
de reconhecer ideias abstratas através daquilo que é concreto. Você não consegue dar um pulo para entender aquilo que é abstrato diretamente. Até para entender, por exemplo, o infinito, a gente começa a usar inconscientemente imagens. Por exemplo, eu falo infinito, o que vem na nossa imagem? Geralmente vem um espaço infinito, né? Um campo infinito ou um oceano infinito. Eu nunca vou pensar no infinito como ele é, porque é uma ideia que é abstrata, não tem como eu conceber na minha mente. Basta você parar no seu quarto e fechar os olhos e começar a tentar pensar no infinito. Eu vou pensar agora só no infinito. Você vai ver que vai começar a surgir na sua mente ideias sobre espaço, né? O mar, o oceano infinito, que são, na verdade, imagens. Mas não é o infinito em si, né? Não é aquilo que é o infinito. São apenas imagens que representam o infinito. Então, a nossa mente tem essa necessidade de ter algo concreto para representar aquilo que é abstrato. Ela não consegue dar um pulo direto para o abstrato. Então, essa é também a psicologia ou a filosofia por trás de todos os rituais. Nós vemos aqui os rituais, né, que tem oferecimento do fogo, os pujas, que tem mantras, tem oferecimento de vários itens. Tudo o que está contido no ritual é uma representação, né, através de imagens, através de coisas audíveis, de realidades espirituais. Então, isso ajuda em que a gente consiga expressar os nossos sentimentos. Então, qual é a finalidade do puja? É fazer com que, através daquela ritualística, a gente consiga expressar os sentimentos de devoção. Essa é a única finalidade dos rituais, né? Fazer com que você consiga internamente expressar o sentimento da devoção. Uma vez que você consegue expressar aquele sentimento, você já nem tem necessidade tanto do ritual. O ritual passa a ser obsoleto, uma vez que você já consiga a verdadeira devoção. O simbolismo disso é muito mostrado no Durga Puja. O Durga Puja tem vários dias de adoração, né? Cada dia tem uma adoração bem elaborada, com vários oferecimentos. E a imagem é muito complexa, com 10 braços, tudo feito com argila, toda decorada. E é feito vários pujas durante vários dias. Muito complexo. E para que é feito tudo aquilo? Para a pessoa desenvolver a devoção, né? Invocar a Mãe Divina dentro de si mesmo. Então a imagem da Mãe Divina ali, ela tem a finalidade de fazer você invocar a presença dela dentro de você mesmo. Uma vez que você invoca, você não tem necessidade da imagem. Então, no 10º dia, o que acontece no puja? É chamado Dashami, o dia do Dashami. É o dia onde a imagem é submersa no Ganges. Então, toda aquela imagem bonita e decorada é levada no Ganges, né, com danças, com oferecimento de cinzas, de fogo. E essa imagem é toda submersa no Ganges. Aquela imagem toda se desfaz no Ganges. Todos os ornamentos, tudo que estava na imagem vai embora no Ganges. Então isso é para mostrar que uma vez que você consiga a devoção no seu coração, você já não precisa da imagem. A imagem você pode descartar no Ganges. Essa é uma interpretação disso, mas a mitologia fala que é quando a Mãe Divina retorna para os Himalaias, né? E tem uma mitologia por trás desse ritual de Durga. Além disso, além da ritualística, né, na vida humana, de que maneira nós vemos um simbolismo muito forte também? Por exemplo, nas artes, né, em qualquer tipo de arte, na arquitetura, por exemplo. A arquitetura está cheia de simbolismo. Na escultura, na pintura, na poesia, na música, tudo isso está cheio de simbolismo. Tem muitos símbolos. E qualquer arte que seja genuína, uma arte assim, verdadeira, ela é simbólica. Então, quando você vê uma arte, você vê, na verdade, símbolos. Você vê uma pintura, você vê, na verdade, símbolos que está contido naquela pintura. Além do que, você vê a visão daquele que pintou. A visão interna da pessoa você vê e você também vê símbolos, simbologia. Então, arquitetura, escultura, pintura são símbolos visuais, símbolos audíveis. Com relação à religião, a religião lida principalmente com verdades suprassensoriais. Qualquer religião lida com verdades suprassensoriais. A gente pode tentar imaginar que religião seja algo social, um encontro de pessoas no templo, ou ritual, mas na verdade religião não é isso. Religião é verdades suprassensoriais.
E essas verdades suprassensoriais, elas não podem ser expressas por palavras. Você não pode exprimir o que é o samadhi, o que é a iluminação. Você vai ficar apenas dançando com palavras, mas você não vai exprimir o que é a realização. Então é imperativo, é necessário, quando se fala em religião, a necessidade dos símbolos. Nós necessitamos dos símbolos, representações simbólicas das verdades espirituais. Por exemplo, nas religiões nós vemos diferentes tipos de arte, tem diferentes tipos de símbolos. Para citar alguns exemplos, no islamismo, eles não têm certos símbolos, né? Por exemplo, a iconografia, que são as imagens sagradas, não tem no islamismo. Música também, eles não têm música dentro das mesquitas. Mas no cristianismo, o contrário, eles têm muitas imagens, muitos símbolos de iconografia, e tem várias expressões de música também dentro da igreja do cristianismo. Mas não tem, por exemplo, dança. No cristianismo não tem dança, eles não têm esse aspecto da dança em si, enquanto outras religiões têm. Mas dentro do hinduísmo a gente pode ver muito aberto, a gente vê tudo dentro do hinduísmo. Dança, canto, música, tudo está contido na religião do hinduísmo. Então cada religião tem a sua simbologia diferente. Algumas das principais obras-primas, né, da arquitetura, da escultura, da música, estão no campo religioso. E é a religião que trouxe muita evolução nessas artes também, principalmente na escultura, na música, na pintura. Se nós formos, por exemplo, lá no Vaticano, nós vamos ver obras de arte sagradas, né, que estão ligados, que fazem parte, né, da evolução da arte e também da religião. Então nós vemos uma simbologia muito grande. Os templos, por exemplo. Os templos. Nós vemos diferentes tipos de templo. O que é um templo? Geralmente se constrói um templo, né? Tem toda uma ciência da construção dos templos, de acordo com cada religião. As mesquitas, os budistas constroem as stupas, os judeus as sinagogas, cada um tem uma maneira de construir, mas a ideia é que essas construções têm que ser diferentes de uma residência comum. Não é uma residência comum, é uma construção específica. Ela traz marcas específicas para que uma pessoa, quando ela entre nesse lugar, através dos símbolos que estão ali, a mente da pessoa também se conecta com aquela espiritualidade, com aquela religião. Para citar um exemplo, por exemplo, o templo de Sri Ramakrishna, em Belur Math, é uma combinação de várias artes de diversas religiões. Tem uma combinação ali que tem uma harmonia entre budismo, islamismo e o hinduísmo, cristianismo, tudo está contido naquele templo. Mas, por exemplo, se a gente vê os templos judeus ou os templos cristãos, geralmente na parte final do templo tem um chamado domo. O domo é uma espécie de cúpula, né, que é bem alta, geralmente é bem alta. Na Catedral da Sé tem, no Templo de Ramakrishna tem, nas sinagogas tem. E esse domo, ele é no formato de ele é oval, né, um círculo, né, eu não sei se o formato é côncavo, né, côncavo. E o simbolismo disso aí, em todas as religiões, é que simboliza o céu ou o paraíso. E por isso que é bem alto e tem esse formato, ele simboliza o céu. Nós vemos em diversas religiões. Outros símbolos das igrejas também são os pilares. Nós vemos pilares muito grandes em igrejas, sinagogas. Os pilares simbolizam o Deus que está lá no alto, né? Assim, o Senhor, a supremacia. Isso é a simbologia dos pilares. Tem diversos tipos de simbologia nas igrejas, nos templos. Atualmente, né, por causa da arquitetura moderna, muito disso se perdeu. Então, às vezes, a gente vê uma igreja que tem um formato que não é um formato tradicional, é simplesmente uma casa. Esse templo que nós estamos aqui também não é um templo construído para o hinduísmo, era um buffet antes, né? Agora é um templo. Então, não tem uma arquitetura de um templo, mas é adaptado para um espaço de adoração. Mas a iconografia, ou seja, os templos, eles têm fortes elementos de simbologia, né, que influenciam a vida das pessoas.
Agora, as imagens. Né? No hinduísmo, usa-se muito imagens tridimensionais. Imagens tridimensionais que eu digo são esculturas. Né? Isso pode ser de argila, pode ser de metais, todo tipo de metais. Eles usam diversos tipos de materiais, madeira também, diversos tipos de esculturas. No cristianismo também usa-se muito disso. Esculturas e também imagens. Né? Então, cada religião tem a sua maneira de fazer os seus símbolos, né, as suas iconografias. Tem também as pinturas e as fotografias. Bom, de qualquer forma, seja qual for o símbolo que a igreja tenha, seja qual for a maneira como ela coloca esse símbolo no altar, qual é o mais importante desses símbolos? O mais importante desses símbolos religiosos é a pessoa tentar entender, né, o adorador tentar entender o significado interno por trás desses símbolos. Cada um desses símbolos tem um significado interno. Então, eles representam uma divindade particular. O adorador ele tem que tentar descobrir qual é o aspecto interno particular daquele símbolo que está adorando. Na Índia, por exemplo, tem diversos templos com símbolos não usuais. Por exemplo, uma pedra, um símbolo mais... O templo mais sagrado lá de Varanasi você chega lá você sobe uma escadaria longa, né? Chega lá em cima, dentro do altar tem um negócio redondo que no meio tem uma pedra. Essa é o templo. Ou seja, a imagem mais sagrada ali é a pedra. Então as pessoas fazem fila e entram lá e derramam líquidos, né? Geralmente se joga leite em cima que é um símbolo de Shiva, é um Shivalinga. Então o símbolo mais sagrado desse templo é o Shivalinga. E na Índia tem vários símbolos sagrados, né, nos templos, que não lembro uma imagem, não lembro foto, nada. São apenas símbolos sagrados. Por exemplo, uma vaca, uma imagem de uma vaca, ou pedra, ou diversos tipos de símbolos que representam aspectos da divindade. O mais importante é você tentar entender o que representa aquilo. Ou seja, aquilo tem que se tornar uma fonte de inspiração para você. Essa é a psicologia por trás disso. Agora, um dos símbolos que é muito importante a gente entender os ícones que representam as grandes almas ou as encarnações divinas que vieram à Terra. Por exemplo, Jesus, ou Chaitanya, ou Buda. As imagens dessas personalidades não são simplesmente imagens, né? São imagens sagradas. Esses grandes seres, considerados como avatares ou salvadores, eles têm, quando se faz uma imagem, uma foto deles, o que está representado naquela imagem? Está representado pureza, está representado sabedoria, alegria. Isso que está representado naquela imagem. Porque na vida deles, eles viveram isso, né? Eles viveram a sabedoria, viveram a pureza. Por exemplo, uma imagem da Santa Mãe. Né? O que representa a imagem da Santa Mãe? Representa a modéstia, representa a iluminação. Tudo isso está na imagem da Santa Mãe. Não é apenas a imagem de uma mulher concebida ali. Estão representados ali qualidades divinas que ela exemplificou na vida dela. Ramakrishna, o que representa? Representa uma verdade espiritual, o ser supremo. Por quê? Porque Ramakrishna estava em Samadhi, ele estava nesse estado de Samadhi. Ele estava identificado com o ser supremo. Então, ver uma imagem de alguém em Samadhi não é uma coisa comum e também não é uma coisa insignificante. Isso o Swami Saradananda falou. O Swami Saradananda falou que quando a gente vê uma imagem de alguém em Samadhi, isso tem um grande poder espiritual, tem uma grande força espiritual, que é transmitida através daquela imagem. E se nós virmos a imagem de Sri Ramakrishna, ele estava em Samadhi. E não é nenhuma representação através de uma pintura, é a foto mesmo. É a própria foto de Sri Ramakrishna em Samadhi. Então tem uma grande força espiritual essa foto de Sri Ramakrishna. Tanto é que ele mesmo adorou a própria imagem. Um dia ele estava lá ele foi onde a Santa Mãe ficava, e ele entrou no lugar lá e viu uma imagem dele mesmo. E ele colocou uma flor na imagem e falou que um dia essa imagem seria adorada no mundo inteiro. Então ele mesmo sabia da força daquela imagem dele mesmo. Ou seja, Ramakrishna não tinha nenhum orgulho, né? Ele não estava idolatrando ele mesmo.
Ele sabia que ali estava representado um estado superior de consciência. Essa foto da Santa Mãe que está no altar, também ela está em Samadhi. Tem toda uma história por trás dessa foto. Parece que ela está apenas sentada com os olhos fechados, mas não, ela está em Samadhi. Quando foram tirar essa foto, ela entrou no estado de Samadhi e tiraram essa foto. Vivekananda também estava no estado de Samadhi nessa foto. Se vocês virem, ele está no estado de meditação profunda. Estava em Samadhi. Então essas imagens não são simples imagens. E qualquer representação de uma encarnação divina ou de um ser celestial tem uma grande força espiritual. Por exemplo, imagens de Sri Chaitanya, de Sri Krishna. Amanhã é dia de Sri Krishna. Se não me engano é amanhã. Amanhã é dia de Sri Krishna. Hoje? Hoje é dia de Sri Krishna. Então, a imagem de Sri Krishna é muito sagrada. Ou seja, qualquer imagem que represente uma encarnação divina tem uma grande força, um grande poder. Tem uma consciência. As imagens, as representações têm uma consciência. Não é apenas uma imagem. Eles são símbolos da divindade mesmo. Uma pergunta: como que uma imagem pode levar à realização de Deus? Como é que a adoração de uma imagem pode levar à realização de Deus? Na verdade, não é a imagem que leva você para Deus. Nenhuma imagem leva você para Deus. O que leva você a Deus é o divino que está representado na imagem. Isso eu já falei. Aqui você está adorando, na verdade, não é uma imagem, é o divino. Uma vez Swami Bhaskarananda fez uma brincadeira. Ele falou: o que vocês estão vendo ali naquele quadro? E o devoto falou: eu estou vendo Chaitanya. E o Bhaskarananda falou: não, eu estou vendo só papel. Estou vendo um papel pendurado ali. Então, ele fez uma brincadeira. O que é um quadro? Apenas um papel. Um papel fotográfico. Mas o que é importante é a ideia que está representado por trás desse papel. Tem até uma história de Swami Vivekananda, que um dia ele foi visitar um rei, né? Na Índia tinha diversos rajas, né? Não são reis, eles são como se fossem governadores de lugares. E ele chegou nesse palácio e o rei, ele falava mal das imagens. Ele falava que adorar a Deus através de imagens é errado, que isso não é correto. E Swami Vivekananda argumentava, falava que não, isso é certo, que isso leva para Deus também, isso depende da fé da pessoa. E o Raja, ele contra-argumentava dizendo que não, que as imagens não têm poder nenhum. Aí que Vivekananda falou ele tinha muita liberdade com esse Raja, né? Então ele falou para um dos funcionários para pegarem lá dentro do palácio uma imagem do próprio Raja, do próprio rei, né? Que tava, um dos funcionários foi lá e pegou a imagem do Raja. E Vivekananda falou: isso é uma história real, tá? Não é uma invenção. Ele falou: coloca essa imagem no chão e agora cuspe em cima dela. Ele falou. Aí os funcionários ficaram com medo, né? Ele falou: não, como é que a gente vai cuspir em cima da imagem do Raja? E Vivekananda olhou para o Raja e falou: você vê qual é o poder de uma imagem? Não é apenas uma imagem que eles estão com medo, é a imagem do Raja. Então ele falou: é assim também com as imagens sagradas. As imagens sagradas representam Deus. O importante é a gente tentar ver o que está por trás da imagem. O que ela representa? Sabedoria divina, amor divino, pureza divina. Tudo isso representado pela imagem. Então essas imagens ajudam a gente, como o Sri Ramakrishna falou, né? Ele falou, aqui eu vou citar o que ele falou: assim como uma maçã artificial nos ajuda a entender o que é uma maçã real, assim também uma representação de Deus nos ajuda a lembrar do que é Deus. Uma imagem concreta nos ajuda o buscador a concentrar a mente na realidade espiritual simbolizada pela forma. Então, isso é uma experiência comum de nós. Toda vez que a gente vê uma imagem sagrada, a gente sente que a nossa mente se eleva. Então, essa é o efeito natural de um símbolo através de imagens. Sri Ramakrishna, todos vocês sabem que Sri Ramakrishna ele tinha uma relação muito especial com a imagem de Kali. Ele gostava muito de adorar Kali. Kali para Sri Ramakrishna não foi apenas a primeira realização espiritual que ele teve. Foi uma experiência que ele carregou por toda a vida dele.
Mas começou como? Através da adoração de uma imagem de pedra, né, em Dakshineshwar, que era uma imagem de uma pedra preta em Dakshineshwar. E Ramakrishna, ele falava sobre essa imagem. Ele falava que essa não é apenas uma imagem de argila ou uma imagem de pedra, mas é a própria encarnação da consciência divina. É isso que é essa imagem. Então, quando ele via aquela imagem, ele via a consciência divina. Então, o que acontece é que a imagem sagrada pode ser uma foto, ou pode ser uma pedra. Ela, conforme os devotos adoram essa imagem, isso não acontece apenas, essa expressão da divindade não acontece apenas internamente na mente do devoto, no coração do devoto. A própria imagem, ela passa a manifestar uma divindade, né? É isso que torna os templos sagrados. Assim, não é apenas o devoto que se beneficia com a devoção, mas a própria imagem, o objeto que está no templo, ele se torna sagrado. Existe ali uma manifestação de divindade. Então, uma imagem sagrada de um templo que todas as pessoas adoram, tem uma manifestação de divindade ali. E é aí que está a psicologia de você visitar lugares sagrados. Por exemplo, na Índia tem diversos lugares sagrados. Lugares chamados Shaktipitas, por exemplo, que tem manifestações de Shakti. Esses lugares sagrados não são apenas simbolismos. Eles têm, na verdade, uma manifestação de divindade ali. Se você entrar num lugar sagrado desse, você sente uma coisa, você sente alguma coisa dentro de você. Pode ser que você não sinta na hora, né? Muitas vezes você entra num lugar sagrado, num templo na Índia, você vê sujeira, você vê coisas no chão, você vê pessoas falando alto, e você fala, nossa, que lugar meio sujo, né? Como é que isso aqui pode ser sagrado? E você volta meio decepcionado. Você fala, nossa, esse lugar eu tinha tanta expectativa, cheguei lá com devoção, mas saí meio decepcionado. Mas depois, quando você senta para meditar, e você começa a pensar sobre aquilo, alguma coisa vem, algum tipo de verdade, ou algum tipo de vibração, algum tipo de experiência você vai sentir com relação àquele lugar. Não é um simples lugar, existe uma coisa espiritual ali muito forte. E a gente eles falam que a melhor maneira de você visitar um lugar de peregrinação é quando você chega num lugar de peregrinação, você tenta capturar impressões desse lugar. Você observa as imagens, você observa o lugar. Se possível, você senta em algum canto e medita. Você observa atentamente tudo que está naquele lugar. Para quê? Para você formar impressões sobre aquele lugar sagrado. E quando você for meditar depois, você começa a pensar naquilo que você viu, naquele lugar sagrado, naquelas imagens que você viu, naqueles sons que você ouviu. Pode ser de sino, pode ser de qualquer coisa. E quando você começa a recobrar aquilo que você viu, você vai ter algum tipo de revelação ou experiência espiritual, nem que seja pequena, você vai perceber alguma coisa diferente dentro de você. Por isso que as pessoas buscam diversos lugares de peregrinação na Índia, para buscar esse tipo de experiência. Isso purifica a mente da pessoa. Isso é uma prática muito comum, você buscar lugares de peregrinação. Tem um lugar muito sagrado dentro dos Himalaias, chamado Amarnath. Então, esse Amarnath é uma caverna que está no meio dos Himalaias, um lugar bem difícil de acesso. Você só consegue ir em Amarnath uma vez por ano, um mês só durante o ano. Todos os outros meses está coberto de neve, ninguém passa lá. Só um mês, que é julho, que é aberto. E você tem que ir rápido, porque se você demorar muito, você não consegue voltar. Então muitas pessoas morrem, porque elas chegam e vão lá e não conseguem voltar. Mas é um lugar sagrado que fica no meio dos Himalaias, chamado Amarnath. E esse lugar, ele tem uma gruta enorme, né, no meio do gelo. E dentro dessa gruta tem um Shivalinga de gelo, ou seja, uma imagem sagrada feita de gelo. Uma representação de Shiva feita no gelo. Então as pessoas, elas viajam, elas passam austeridades, elas vão a pé, justamente para chegar nesse lugar e ver esse símbolo de Shiva. Então, a gente vê que não é uma coisa simples, né? É uma coisa que tem uma força espiritual muito grande, que atrai milhares de pessoas. Uma imagem sagrada, por exemplo, como Nossa Senhora da Aparecida, ou outras imagens como que tem lá no México,
esqueci a Nossa Senhora do México, Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe, que atrai milhares de peregrinos, essas imagens têm força espiritual, senão não atrairia pessoas. Então são símbolos, né? Símbolos para se meditar. Agora, o que os sábios recomendam? Eles recomendam a gente meditar nesses símbolos sagrados. De que maneira a gente pode meditar nos símbolos sagrados? Por exemplo, imagine que você tem como sagrado um símbolo de uma encarnação divina, pode ser Jesus ou Shri Ramakrishna. De que maneira a gente medita sobre isso? Primeiramente, você fecha os olhos, né, e você tenta visualizar a imagem sagrada. Né, o máximo que você puder, tentar visualizar a imagem sagrada. E tentar formar uma imagem mais real possível dentro da sua própria mente. Né, formar aquela imagem sagrada. Depois disso, depois que você consegue formar aquela imagem sagrada na sua mente, você começa a tentar meditar sobre a realidade espiritual representada naquela imagem. Então, o que representa aquela imagem? É dessa maneira que você medita numa forma. Né? Você fecha os olhos e tenta trazer aquela forma para dentro da sua consciência. Isso tem uma grande força, né, dentro de você mesmo. Por exemplo, essas encarnações divinas, por exemplo, como Jesus ou Shri Ramakrishna, eles representam uma verdade. Jesus Cristo, por exemplo, representa uma verdade. O Cristo cósmico representa uma verdade. Swami Vivekananda falava que Jesus, isso ele falou no Inspired Talks, né, práticas inspiradas. Se a tradução for essa, práticas inspiradas. Ele falou que Jesus representa a maior representação do absoluto na Terra. Então, o que significa? Significa que você trazer a imagem de Jesus e você meditar naquela imagem na sua mente, você vai estar tentando alcançar o absoluto. Você vai estar se aproximando do absoluto. E Jesus, ele sempre se referia a Deus como o Pai, né? O Pai Nosso. O Pai é uma representação do absoluto. Então significa que Jesus ele estava em conexão com o absoluto. Né? Deus, o absoluto, o Deus da Advaita Vedanta, né? O Deus sem forma. Shri Ramakrishna ele tinha uma conexão muito forte com a Mãe Divina, mas também ele tinha a experiência da Advaita. Então, Shri Ramakrishna tinha uma personalidade multifacetada. Ele tinha várias experiências espirituais. Tanto é que tem um mantra, Sarvadeva Devi, Swarupayashas e Deusas. Ou seja, ele tinha uma personalidade que representava tudo isso. Então, quando a gente medita sobre essas personalidades, a gente acaba adquirindo qualidades dela também. As qualidades dessas grandes personalidades vêm para nós. Por isso que a gente... Na verdade, isso acontece com qualquer coisa na vida. Qualquer coisa que você medita, você adquire as qualidades daquilo que você medita. Isso é uma coisa inevitável. A mente é assim, ela adquire as qualidades daquilo que a gente medita. E meditar sobre uma imagem sagrada também acontece que você acaba adquirindo qualidades daquela imagem sagrada. Você começa a adquirir as qualidades daquilo que representa a imagem. Shri Krishna, ele falou no Srimad Bhagavatam sobre a prática da meditação e uma imagem concreta. Ele falou o seguinte: com a mente assim absorvida, a pessoa só vê a mim em si mesmo e vê a si mesmo unido a mim. Eu que sou o ser de tudo, como a luz unida à luz. Então, aquele que medita em mim, vê apenas a mim, como o ser de tudo, a luz unida à luz. Ele continua, um aspirante espiritual que concentra a sua mente pela meditação intensa, rapidamente ele destruirá toda a ilusão causada pelos objetos sensoriais, a ilusão causada pelo conhecimento finito e a ilusão causada pelas ações, que constituem a ordem fenomenal. Então ele diz, pela concentração da mente, pela intensa meditação. Né? Em quem? Em Krishna, nessa personalidade. Tem um outro verso
Isso está no Bhagavad Gita. Eu vou falar esse verso e vou terminar. Isso Shri Krishna fala no Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 8 a 11. Eu sou a origem de tudo. De mim, todas as coisas procederam. Sabendo disso, o sábio me adora com intensa devoção. Com os seus pensamentos dirigidos a mim, com as suas vidas dedicadas a mim, iluminando-se uns aos outros e falando a respeito de mim constantemente, esses grandes seres se contentam e se alegram. Sobre aqueles que são sempre devotados a mim e me adoram com amor, eu derramo a concentração de Budi, pela qual eles me atingem. Por minha compaixão a essas pessoas, morando no coração delas, eu removo toda a ignorância pela luz do conhecimento. Então aqui ele fala, pela compaixão por essas pessoas, eu, que resido no coração delas, removo toda a escuridão da ignorância pela luz do conhecimento. Shri Krishna falando. Hoje é dia de Shri Krishna, então vamos terminar por aqui. Boa semana a todos, bom feriado a todos. Namastê.